Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Inovativos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo no YouTube. O meu nome é Ivan Ventura. E antes da gente entrar no assunto que vocês já podem visualizar aqui na tela sobre o que nós vamos abordar, eu queria só deixar dois recados. O primeiro é que vocês acessem a nossa plataforma inovativos.com.br. Lá você vai ter uma série de conteúdos sobre esse tema que nós vamos tratar e muitos outros, né? Do universo da tecnologia, da inovação. E também para que vocês acessem as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, onde a gente publica muitos conteúdos adicionais, que também podem ajudar você a fazer esse cruzamento entre o que nós publicamos lá e o que vocês podem visualizar, complementar, algum infográfico, né? Então, inclusive, os nossos convidados que estão aqui, estão todos convidados para acessar a nossa plataforma, tá? Bom, o tema de hoje é esse, desmistificando a IA no CX. O que funciona na prática? Vocês já devem ter um cheiro do que a gente vai abordar, mas antes da gente entrar no assunto, e aí eu quero tentar fazer uma introdução, eu queria apresentar rapidamente os nossos convidados, começando com a Amanda. Queria que você apresentasse para a nossa audiência, Amanda. Obrigada, Ivan. Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar dessas conversas e hoje ainda mais com um grupo assim tão seleto, né? Quase um grupo de amigos. Inclusive você. Obrigada. Eu sou responsável pela Gênesis do Brasil, portanto sou CEO da Gênesis aqui. A Gênesis é uma empresa de plataforma de CX. Bem o tema que nós vamos abordar aqui, é uma plataforma líder no mercado, então espero que a gente possa contribuir com as conversas aqui, tem muito para a gente discutir. Legal. Camilo? Ivan, obrigado pelo convite. A próxima faz em Fortaleza, que a gente vai ser muito mais feliz. Camilo, sou responsável por novos negócios na PagMenos, dentre outras áreas, estou liderando a área de CX. Curioso para ver o que vai sair desse embate aqui. Eu também, estou bem curioso. Eu queria se apresentar então o André agora, André? Isso, legal. Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que forem assistir, né? Eu sou André Pandolfi, vice-presidente comercial de marketing da Atento, que é uma empresa de BPO, que está nesse processo agora do BTO, que a gente chama, né? Que é o Business Transformation Outsourcing, que é justamente usar a inteligência artificial dentro dos processos dos clientes e também os nossos processos. E é um prazer estar aqui nessa mesa aqui com pessoas tão bem selecionadas e que fazem a diferença no mercado que trabalham. Boa. Agora, Ricardo? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Ivan, e a todos. Prazer também estar aqui, repetindo a palavra de vocês, com pessoas aqui tão gabaritadas e amigos. Faço parte aqui de um time de CX da Vivo, hoje sou diretor da parte residencial, e faço parte de um time maior, de um vice-presidência de experiência do cliente, onde a gente tem como missão aí fazer a integração de todos os pontos de contato da Vivo, né, e garantir que o cliente esteja no centro das decisões e de tudo que a empresa preza para fazer. Então vai ser um papo muito legal, contar um pouco aqui da Vivo e também aprender com a experiência aqui dos demais. Imagino que vocês vão ter muitos dados para agir pelo tamanho da Vivo. Acho que espero poder ajudar aqui. Legal. Então, antes de a gente iniciar aqui o nosso papo, eu queria só trazer um número, até um número recente, assim, o mais recente do IBGE, de uma pesquisa chamada Pintech. Ela mede justamente a adesão das empresas para novas tecnologias, né? E aí a gente inclui ali Big Data, nuvem, a própria inteligência artificial, robótica e por aí vai, né? A última que saiu do ano passado diz que 89% das empresas entrevistadas aderiram a uma ou mais dessas tecnologias. Ou seja, em números absolutos, nós estamos falando de um universo de pouco mais de 10 mil empresas e 9.054 empresas que afirmaram que utilizam tecnologias. E aí, para espanto, acho que de 0 pessoas, a tecnologia que mais cresceu foi justamente a inteligência artificial. Ela dá um salto de adesão de 22%, isso na primeira edição de 2022, para 40%. Deixa eu fazer uma colinha, eu fiz uma colinha aqui, para 41%. Ou seja, estamos falando de um crescimento de 163% no período, né? E aí eu acho que nesse período nós temos é interessante essa pesquisa porque ela também engloba o lançamento de algumas tecnologias, e a principal delas é inevitável, que é o oferecimento público, né, vamos dizer assim, do ChatGPT, né? E aí os seus desdobramentos, né? Bom, passado 3 anos aí, né? A gente viu muitos casos de
de empresas que falaram, olha, estamos pilotando uma ação aqui dentro, já estamos numa fase já de implementação, enfim. E passaram 3 anos, eu acho que a gente já pode, de alguma maneira, falar, talvez não sei se em todos os negócios, mas talvez uma fase já de começo, de retorno já, né? Olha, investimos lá atrás, fizemos um piloto, ele já começou a andar, e aí já temos alguns primeiros resultados. Eu não sei o que vai sair dessa mesa aqui hoje, mas eu já queria justamente entender o momento de cada um, porque é importante isso, né? Tá? Então, antes de mais nada, eu queria até pegar um pouco no posicionamento, começar pela Amanda. De uma maneira geral, qual que é a sua avaliação sobre, de uma maneira geral, os projetos que envolvem, especialmente CX e IA, qual que é a sua avaliação? Assim? É curioso olhar a perspectiva da inteligência artificial para a CX, porque talvez seja um dos mercados mais poderosos, assim, em termos do que a tecnologia pode fazer, né? E acho que é um mercado também, tenho o privilégio de ver muitos projetos, né? Muitos projetos para muitas indústrias, todos voltados, obviamente, para a experiência do cliente, mas eu vejo que a inteligência artificial ainda está nesta fase inicial de adoção. Isso também tem um pouco a ver com a maturidade dos mercados, das indústrias que são mais maduras em experiência do cliente, como a indústria financeira, né? Bancos, seguradoras, serviços financeiros, sempre foram uma indústria mais de adoção cedo, né? De early adopters. Outras indústrias menos maduras, mas que já olham para a experiência do cliente, do paciente, experiência do cidadão, quando a gente fala de governo, olhando para isso e já olhando também com a possibilidade do que a inteligência artificial pode fazer. Então, esse balanço entre a maturidade da experiência, do que eu quero trazer para o meu cliente e o que a tecnologia me ajuda, é um momento, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar, sabe, Ivan? E muito ainda por adotar. Se a gente olhar por números de fato, só 5% dos projetos de inteligência artificial, empresas que implementaram inteligência artificial, e aí estou falando inteligência artificial no mais amplo sentido, já conseguem ter retorno. Então tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para vir e muita coisa para ser estudada, trabalhada, né, e pivotada aí nos modelos. Até considerando que esse ano nós temos uma novidade aí, né, em termos de solução, vamos dizer assim, que é esse agente de IA, né? IA agêntica. A IA agêntica, né, que acho que entrou também aí como uma novidade. Quer dizer, me parece que a gente ainda está vendo os pilares de IA para os negócios. Né? Bom, Camila, que você falasse um pouco de como é que tem sido um projeto, se você puder contar um pouco de um projeto para a gente lá dentro e o que você já tem de resultados. Ivan, acho que vale a gente dividir um pouco a aplicação de IA, né? Quando a gente olha para a CX, a gente tem algumas camadas que podem se beneficiar ou podem se expor de forma precipitada. Quando a gente entra em interações mais curtas, televendas, retenção, churn, a gente enxerga a IA gerando duplo dígito de melhora. Quando você vem para relacionamento, a gente às vezes comete o erro, e a gente está tomando esse cuidado na PAG, de entender se o nosso alicerce está bem construído. Porque a gente entendeu que a IA, ela expõe, né? Ela é fim, ela não é meio quando você olha para a perspectiva do cliente. Então, se eu não tiver uma boa base de conhecimento, um bom cadastro, uma boa árvore de decisão, um bom alicerce de CX, a IA vai expor meus erros de forma muito abrupta para o cliente, independente do canal. Então, isso ficou muito translúcido na hora que a gente começou a discutir qual que era o nível de aplicação de IA que a gente queria fazer dentro da PAG. A gente usa hoje IA muito para trazer eficiência em processo, eficiência operacional no back-office. Para fora, televendas está voando, usando muito IA. CX, a gente está indo com um pouco mais de calma, porque a gente entende que tem um alicerce a ser construído ainda. Legal. Assim, puxando um pouco pela memória, né? Assim, a área de atendimento, de uma maneira geral, eu acho que foi uma das primeiras ali que utilizou a IA, principalmente no chat, ali, nas primeiras comunicações, né? Ele já deve estar na sua terceira geração aí de IAs, né? Enfim, eu acho que talvez não me pareça ser uma grande novidade. Evidentemente, os novos motores que representam uma novidade, mas talvez ela ali, e como você vai utilizando, não seja talvez... Mas é interessante isso. Eu queria, assim, na sua avaliação, como é que você tem visto a tecnologia agora?
Legal, Ivan. Bom, acho que a IA está na moda, né? Todo mundo fala muito sobre isso. E lá na Atento, a gente usa muito a IA para vários processos, né? Uma empresa muito grande, de 50 mil funcionários hoje no Brasil, a gente tem praticamente 70 clientes, e desde o processo de recrutamento e seleção até o atendimento do usuário final, a gente tem tecnologias hoje que desenvolvem e utilizam de fato a IA, né? Eu até comentei um pouquinho na minha introdução, né, que a Atento está muito nesse mundo do BTO, né, que é usar o Business Transformation Outsourcing, que é usar a inteligência artificial para melhorar os processos de ponta a ponta, né? Então, hoje, em recrutamento e seleção, na prática, a gente usa uma ferramenta que faz simulações de atendimento, né, para justamente você desenvolver a contratação de pessoas dentro do perfil do cliente específico, né? Então, a gente recruta praticamente 3 mil funcionários por mês com a ferramenta que chama Smart Recruiter, que ajuda muito no processo de trazer as pessoas, identificar o perfil correto, etc., né? Fora essa entrada, logo de cara da entrada da empresa, a gente também usa outras ferramentas de inteligência artificial para melhorar processos de gestão, né? Então, a gente tem ferramentas de monitoria de qualidade, de speech analytics, enfim, que utiliza também não só o speech para traduzir voz em texto, mas para você depois fazer insights de negócio, né? Plotar melhorias de processo dentro de uma tecnologia que use a IA, né? Até a ponta, como você comentou, os chats, os assistentes de atendimento digitais, etc., que aí já é uma outra tecnologia que a gente também utiliza para poder atender aí sim o cliente final, né? E também a famosa AI conversacional, né? Que eu acho que é o sonho de consumo de toda empresa, que também, como a Amanda comentou, tem muitos pilotos que vão acontecendo, porque de fato não é uma coisa simples de implementar, né? E até o Camilo também comentou, né, de como você tomar cuidado com a informação que vai para o cliente final, porque quando você tem o ser humano pensando, você tem um senso, um lado do bom senso. Quando você tem a IA programada, ela vai de acordo com a programação que foi feita, né? E dependendo do jeito que ela foi programada, ela pode inclusive expor os clientes em algum momento, né? Então a gente tem muito cuidado com esses pilotos, mas na prática algumas ferramentas de IA a gente já usa na prática. A gente vai entrar nessa questão ainda da própria questão de alguns riscos, né? Isso. Algumas atenções que precisamos ter, como a questão de alucinação, né? Isso, que ainda é um desafio, né? Mas vamos lá. Ricardo, me fala um pouco do uso de algum projeto que vocês têm usado e algum resultado. Bom, vamos lá. A IA na Vivo, a gente entendeu em 2014 que seria algo importante para a gente pensar na estratégia. Então, em 2014, a gente tinha um projeto chamado Big Data que já formatava a IA no uso tradicional e começamos a usá-la, inclusive, na interface com o cliente de uma forma ainda muito simples, resolvendo solicitações simples. A Aura, que a gente chamava antigamente, foi a nossa primeira inteligência artificial, isso em 2018. E daí para frente a gente começou a se aprofundar, a estudar, até chegar aqui na IA generativa. Vou citar um projeto aqui que está mais aqui na nossa gestão do que nos demais casos de uso da empresa, que tem a ver com o CX, tá dentro do CX, que foi o Copilot que a gente fez no atendimento. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer e fez bem nesse projeto é começar pelo que a gente acha que é mais básico, tirar do humano, né? Então, o que a gente tem feito muito é pensar que a utilização da IA tem que ser um potencializador da capacidade humana. Então, o que a gente fez no atendimento foi estudar tudo que tinha de mais burocrático, né, recorrente, e que não agrega valor a uma relação direta com o humano, e construir uma IA para que pudesse fazer isso para o agente direto na relação. E, obviamente, deu muito trabalho, porque você tem que ter o cuidado de ter uma base bem curada, né, que foi um desafio enorme, porque a primeira coisa que a gente fez foi pegar a base, plugar na IA, e ela começou a alucinar e dar a resposta errada para o agente, que passou a não confiar na IA, e aí já não queria mais usar. Então, tudo a gente faz, vai testando e errando. E esse Copilot passou, ao longo do tempo, a fazer com que o agente deixasse de consultar o nosso oráculo, que tem 6 mil documentos, e consultasse essa IA, que a gente chama de chat Vivo GPT, ao invés do portal, e a IA, o Copilot, dá recomendações e respostas rápidas para o atendente no momento da ligação. E, claro, foi um projeto aí de 1 ano, ele está maduro agora, mas a gente ganhou muita eficiência no atendimento, tempo de resposta que no início subiu um pouco, o tempo de atendimento pela própria letramento, que a gente também não tinha feito para as pessoas que usam, mas melhorou a eficiência e até a experiência do cliente melhorou, porque quem usou IA tem mais assertividade, menos falha operacional e começou a ver vantagem. Esse é um dos projetos que a gente tem feito e apostou para a linha de frente com o cliente, que trouxe eficiência e qualidade assim,
em um ano de uso. Um Certo. deles. E, além disso, você tem uma ideia de quantos projetos existem hoje em andamento com IA? Principalmente quando envolve Tem- CX? Tem Ou- pelo menos uns 15 a 20 projetos. O que a gente faz para decidir, do ano passado para cá, a própria liderança da Vivo, o Christian fez questão que isso fosse uma linha estratégica da empresa, porque também não dá para cada área decidir o que é bom para cada área e investir dinheiro para fazer um uso da IA. Então, dentro da empresa tem uma diretoria específica de inteligência artificial, que é a Adriana Lica, e ela é responsável por avaliar tudo que dá para ser feito com IA e fazer uma priorização de onde vai ser feito o investimento e de onde vai ser aportado a prioridade de TI, inclusive. Então, deve ter uns 15, 20 projetos em andamento, mas com uma linha estratégica que olha a empresa para decidir quais são os próximos passos. Legal. Você trouxe até um gancho, que é justamente um tópico que a gente mandou ali no roteiro, que era essa questão do porquê as empresas decidiram testar, usar o projeto, né? Foi uma decisão... muito se fala da questão de hype, mas eu duvido muito, porque eu acho que as empresas olham muito de maneira muito mais racional. Acho que isso é mais discurso da empresa para fora. Mas eu queria saber quais foram objetivamente assim, os motivos que levaram, assim, olha, precisamos atacar isso, aquilo, existe uma oportunidade aqui. Eu queria até começar com a Amanda, assim, você tendo uma visão geral. Quando chegava essa demanda para vocês, qual que era a demanda normalmente, assim, quando você fala de IA? Eu acho que apesar da gente ouvir falar sobre o hype, tem muito a ver com o que você começou dizendo sobre democratização da tecnologia, né? IA não é uma tecnologia nova. Nós estamos chamando de inovação, mas ela é uma tecnologia super madura, né? Ela não começou agora. O que começou agora, mais recentemente, é o acesso à tecnologia, que são os ChatGPTs, e outras versões de inteligência artificial que inclusive começaram e terminaram. Já foram anunciadas como o futuro e não se mantiveram, não se provaram como desdobramentos de inteligência artificial que fariam sentido ou que fariam sentido o esforço de adoção. Bom, na Gênesis, quase a totalidade dos projetos já tem IA embarcada, porque a gente entende de fato que é uma tecnologia que precisa estar nessa composição de atendimento ao cliente, de experiência do cliente. Então, a gente não enxerga como seguir fazendo um bom atendimento ou propiciando boas experiências por várias razões. Uma delas, as demandas de hiperpersonalização, as demandas de escala de atendimento, a agilidade com que cada um de nós como consumidores, e aí consumidores do que quer que você queira olhar, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, a agilidade com que a gente precisa resolver um problema num momento em que de uma crise. Então, para nós não existe projeto que não tenha inteligência artificial embarcada. E a partir daí, como adotar essa inteligência artificial, um pouco o que o Camilo disse, né? Poxa, eu estou testando, para o meu televendas está funcionando super bem, eu estou quero ter um pouco mais de cuidado quando falo da relação. O Ricardo comentou, tudo que eu posso tirar do colaborador ou diminuir, muitas vezes nós estamos falando de diminuir carga de trabalho e não de substituir. Copiloto é um excelente exemplo de diminuição de estresse no atendimento, né? Para o agente humano, para o colaborador humano, que está diante de uma situação de problema, por exemplo, né? Ou de uma situação crítica com o cliente do outro lado da linha, ou do que seja, dos canais digitais, você trazer a possibilidade dele ser orientado em tempo real, à medida que a interação está acontecendo. Eu estou falando contigo, essa interação está acontecendo, a inteligência artificial está ouvindo, o copiloto vai buscar na base de conhecimento que está curada a melhor resposta. Isso diminui tempo de treinamento, diminui o estresse dessa interação, dessa relação, e torna a capacidade humana muito maior, muito mais potencializada, muito mais escalada. Então, é dessa forma que na Gênesis a gente olha para a inteligência artificial. E fazendo um complemento, e também, pegando o gancho aqui, sobra tempo, para o que hoje é difícil, de você investir o tempo em coisas que é o seu core. Né? Na relação do nosso agente com o cliente, por exemplo, o tempo de tramitação sistêmica ou de aplicação é 70-30. Então, se passa a ter um agente investindo e gastando o tempo dele
numa relação com o cliente que precisa ser melhor, né? De explicar o que ele pode ter da Vivo, por exemplo, aqui, que produto é melhor e mais adequado para ele, e ver o histórico dele, o que pode. Então, vira uma relação onde a inteligência natural passa a ser muito mais produtiva nessa relação Sem dúvida. do que é hoje, né? Sem Porque hoje dúvida. ele não tem quase tempo para conversar, porque é tanta tensão sistêmica, a burocracia, o processo, a rotina, que as coisas são... Então, você tira um tempo que é improdutivo, que não é o seu core, para investir tempo onde é o seu core e onde a relação vai fazer muito mais diferença. Até porque, né, acho que durante muito tempo ficou um pouco essa visão de que aquela imensidão de atendentes, eles tinham um discurso que era robotizado, parece um Isso, robô. Sim, Quer dizer, sim. o fato de você ter ali aquela isso. visão do Homem de Ferro, né, vamos dizer assim, Sim. a visão do Homem de Ferro ali te ajudando, ali, a IA te ajudando nesse sentido, faz com que você explore o seu É potencial isso. humano. Né? Mais Exato, fluidez, exato. né? Na vida. Mais leveza. Exato. Como é que tá essa questão? É engraçado, você falou do script, né? A Isso. gente, quem está há algum tempo em atendimento, hein? Eu não consigo te chamar de Ricardo Minas, desculpa. Não, mas ninguém fala Ricardo. Me Fica perdoe. tranquilo. Em Acho que algum até vai no momento, bastidor que ele já se conhece já há algum tempo. Sim, né? sim. Ninguém Será? fala Ricardo. Será? Será? Acho que todos se conhecem, na verdade. Sim. lá atrás a gente questionou muito o script, né? E aí começou a discussão dos roteiros de atendimento e tal. Deixar para que o nosso profissional de atendimento tivesse mais liberdade. Se você tiver a curiosidade, coloca um script, um roteiro na mão de uma IA para ver qual que ele consegue processar melhor uma construção adequada, né? O script acaba trazendo muito mais inteligência. Mas enfim, é só uma curiosidade. O que é interessante, o Miras usou um termo que tem sido muito usado dentro da PAG, e aqui eu trago um crédito ao nosso VP de TI, né, ao Robledo, que é o letramento em IA. Nós passamos as últimas 2 semanas, o Uderson, nosso diretor de TI, montou um treinamento para todos os nossos colaboradores, óbvio, inscritos, quem quis participar, e teve uma adesão muito interessante, onde ele deu um banho de loja de N8N até a aplicação do uso adequado de prompt. E a gente cada vez mais tem percebido que essas paredes entre áreas, elas estão cada vez menores, né? Então, falar de IA pode ser falado por um analista de CRM, por um operador de call center. Então, a gente entendeu que o nosso papel é empoderar os nossos colaboradores, levando o letramento no sentido de o uso adequado, e a gente incentiva. Então, nós tivemos diversos cases ao longo dos últimos meses de profissionais que não são de TI, que desenvolveram soluções de inteligência artificial para trazer eficiência nas suas áreas. E isso tem ganho cada vez mais uma participação na nossa cultura dentro da PagMenos. Então, a gente não entendeu que o trabalho era restringir e sim amplificar esse conhecimento, esse letramento. A gente usa muito esse termo, né? Levar conhecimento, gerar letramento, uso adequado, e acreditar, né? O Jonas, que é nosso CEO, ele fala muito isso. 70% do nosso resultado vem do número, 30% vem das pessoas, e a gente tem dificuldade de explicar, porque elas acabam trazendo surpresas agradáveis no momento em que estão motivadas e preparadas. E a IA entra nessa história, né? Então, o nosso convite aos nossos colaboradores tem sido muito nesse sentido. Explora, dentro de um escopo menor, se permite errar, mas Isso é muito talvez se acerte. A hora que se acertar, o ganho é exponencial. Então, é um pouco disso que a gente tem feito na PAG. Legal. André, dentro da Atento, assim, como é que tem sido o uso, assim? Aí falando um pouco do dia a dia de vocês, como é que tem sido esse uso lá dentro? Legal. Eu acho que, como eu comentei até um pouquinho antes, e legal quando você até pergunta sobre o setor, né? O que de fato a IA traz para o setor com benefício, né? Dentro um pouco do mundo do contact center. Na prática, a IA ela ajuda a gente a ganhar produtividade, né? Então, começa por aí, produtividade completamente distinta. Né, você começa a ter a facilitação de processos, né, como até a Amanda comentou, o Miras também comentou, né, que é justamente a IA trazendo a informação correta para o atendente falar na hora certa. Né? Não só na busca da informação durante a ligação, mas também como speeches, né, de ideias que podem acontecer. Né? Hoje, lá na Atento, a gente tem alguns produtos, algumas soluções que usam IA no atendimento direto da operação, que, por exemplo, uma operação de televendas, você está vendendo, a IA está ouvindo e trazendo ideias de argumentações adicionais em tempo real. Né? Eles conhecem bem essa solução.
é uma que ele conhece também, e isso ajuda muito o atendimento, né? Porque, de fato, é um cérebro de fora pensando e ajudando, apoiando o atendente a ir mais assertivo, né? Então, a gente usa muito isso nas operações de vendas, a gente usa muito isso nas operações como um todo. Aí eu digo chama Knowledge Systems, inclusive, que é uma ferramenta que a gente tem que apoia o atendente durante a ligação. Então, a IA, ela está de ponta a ponta na Atento, né? Como eu comentei até na outra oportunidade que eu comecei a falar, processo seletivo, processos internos, apoio ao atendente, né? E, principalmente, eu acho que um dos grandes valores da IA que a gente usa hoje é insights de negócio, né? Lá dentro da Atento, a gente tem uma equipe consultiva que entra dentro do processo do cliente usando o Speech Analytics para poder trazer o entendimento e direcionar as ações, né? E aí dentro do Speech Analytics você tem outras ferramentas de IA também ajudando, né? Quando a gente fala de ChatGPT, né? Aqui na Atento a gente não tem o ChatGPT, mas a gente tem dentro do processo de monitoria de qualidade, por exemplo, como se fosse um ChatGPT único e exclusivamente para poder pensar as ligações específicas, né? Então, puxa, eu quero saber o que os clientes, os usuários do cliente X estão falando sobre esse assunto. Você pergunta para a IA, para o robozinho, ele vem com a informação certinha do que está acontecendo, baseado na interpretação das ligações que foram traduzidas para dentro do nosso ambiente, né? Então, de fato, hoje em dia, não se fala mais de BPO sem o BTO, né? Não se fala mais de call center sem inteligência artificial. Ele é muito ligado e, de fato, ajuda muito, um ajuda o outro, de fato. Certo. Tem uma coisa importante que eu notei em algumas falas, que assim, cada um trouxe um pouco do que não tem implementado no dia a dia, né? Tem feito essa questão do letramento digital, que você precisa passar isso para o time, tem questões culturais, e aí tem um outro ponto importante que me chamou a atenção na sua fala, Amanda, que nós não estamos não é uma tecnologia nova, né? Inclusive, o próprio GPT, quando ele foi lançado, público, foi tornado público, ele já estava na sua terceira versão já. Então, assim, nós não estamos falando de uma tecnologia nova. Então, acho que para essa rodada aqui de bate-papo aqui, eu queria justamente falar um pouco do que vocês enfrentaram de desafios. Eu até queria começar dessa vez aqui contigo. É um pouco de tudo que vocês enfrentam? É um pouco da questão cultural, letramento? Porque a tecnologia está aí já há algum tempo. Sim. De certa forma, e acho que a Amanda até pode dizer que ela já está pronta ali, inclusive, para usar. O que tá pegando ali nesse momento, ali na vida, de uma maneira geral? Como tudo, né? Obviamente, toda empresa do nosso tamanho, dos amigos aqui, existe uma cultura por trás. Então, você enfrenta as pessoas com receio, né? Do emprego, que a tarefa pode ser substituída pela IA, o que ela vai fazer. Então, acho que precisa ser um cenário muito bem trabalhado e pensado, né? Então, por exemplo, o que a gente tem feito um exemplo prático aqui. No mesmo momento em que a gente começou a intensificar esses projetos com IA, foi no mesmo momento em que a gente mudou o que a gente chama de norteadores culturais da Vivo. E 2 deles, que a gente reforça muito, um deles dá para ser mais simples, é um dos norteadores para as pessoas. E aí a gente pega cada um dos norteadores e demonstra o que ele significa, dá exemplos, né? Assim, reuniões que não precisam ser feitas, que pode ser substituída por e-mail, vários exemplos do tema, por exemplo, dá para ser mais simples. E um deles você pode fazer seu trabalho de forma mais inteligente com a IA te ajudando a ser mais simples. E um outro que ajudou muito também e vem muito de encontro a combater esse receio, é que a gente fala que pessoas é nossa melhor tecnologia. Então, que mostra também para as pessoas que nossa coração é feito de gente. Então, não é porque a IA está entrando para ajudar o trabalho deles, é que o papel do ser humano vai perder relevância. Muito pelo contrário, o que eu comentei aqui. O que a gente mostra em cada uma das atividades e eu falo isso muito com o meu time, agora não a ponta do call center, mas com eles, dando muitos exemplos, assim, cara, você está perdendo tempo, 70% do seu tempo, construindo material de apresentação para uma reunião. E não é isso. Eu dei um exemplo essa semana, brincando, que acho que vale a pena um exemplo, que tem um corredor que eu passo antes para minha sala, que eu vejo alguns consultores que estão aqui. E toda vez, a maioria das vezes eu olho, eles estão com a tela aberta num material que eu sei que eles vão me apresentar. E tem 2 consultores olhando o PPT e revisando. Aí eu chamo na gerente deles e falo, sabe o que eu gostaria de ver eles fazendo? Assim, preocupados, pensando. Que esse é o material humano que tem que sair do trabalho deles. E essas coisas que não valem, que não é o nosso core, que é burocrático, aí pode fazer um PPT, etc. Então, o que a gente trabalha muito é fazê-los entender, e é cultural,
E naturalmente, Ivan, tudo que é cultural, você vai ter pessoas que se adaptam e vai ter pessoas que não se adaptam. Né? E aí você tem que ter a habilidade de saber com quem você vai contar. Mas acho que isso, para não me estender muito, é o que a gente mais enfrenta numa empresa do nosso tamanho, que tem mais de 100 anos, e começou como uma empresa de cobre e que quer se transformar, como tem se transformado numa empresa de tecnologia. Hoje a gente até se posiciona como uma desenvolvedora de IA, mas que precisa mudar a cultura. Senão as pessoas ficam com receio de que a gente não é mais uma empresa de pessoas. Não, a gente é uma empresa de pessoas e quer cada vez mais ter as pessoas focadas na atividade core, né, em fazer relacionamentos e explicar para o cliente o que ele pode ter da Vivo. Né, nós temos um atendimento do V que a gente quer ter 90% de conversa e 10% de manuseio sistêmico. Então, acho que essa não é um trabalho fácil, não é do dia para a noite, mas é o que as pessoas, e a gente precisa trabalhar com líderes para fazer as pessoas entenderem. Interessante. Até queria falar com a Amanda nesse sentido, porque eu acho que é exatamente isso, né? É o ser humano ter a certeza de que se ele utilizar essa tecnologia, ele que ganha, né, no fim do dia. Se ele souber utilizar ela de maneira inteligente, né, assim, olha, isso me apoia no meu trabalho no dia a dia. Eu preciso aprender isso. Acho que as pessoas precisam perder o medo, né, de usar essa tecnologia e saber que elas podem apoiar. Eu vou estar no centro dessas tecnologias, né? É sobre isso. Me conta um pouco o que a Gênesis tem, mais ou menos nesse sentido de ajudar. A Gênesis definitivamente não acredita. Isso é um valor global. Né? O nosso CEO é o primeiro nome que fala sobre isso, inclusive abertamente, que a gente não acredita na substituição do humano pela tecnologia. Não é sobre substituir, é sobre melhorar, trazer mais eficiência, diminuir cargas de trabalho desnecessárias, é sobre liberar tempo para as capacidades que hoje a gente não consegue fazer, porque eu estou fazendo trabalho burocrático, processual, né? Acho que o exemplo que o André deu, como é que antes, há muito pouco tempo atrás, a gente fazia monitoria de qualidade, né? As empresas que são empresas de atendimento faziam, ou células de atendimento, equipes de atendimento, ouvindo, para a partir daí, né, literalmente ouvindo a gravação. Alguém ouvindo para descobrir qual é a informação, uma maior queixa de, talvez, uma reclamação que seja recorrente, para daí atuar numa correção de um processo, na melhoria de um produto, na mudança de um serviço. Poxa, né? Qual é o valor de deixarmos alguém ouvindo uma ligação, uma interação, ou lendo uma interação, anotando e a partir daí trabalhando nesse cenário. Então, poxa, a partir daí dá para a gente ver o tamanho de um exemplo tão simples, né? Esses dias eu estava numa outra conversa fora do conversa de negócio e alguém me disse, Amanda, mas eu não topo, por exemplo, fazer uma consulta médica ou que a inteligência artificial me traga o meu diagnóstico. Eu quero continuar falando com o meu médico. Aí eu disse, mas quem disse para você que é sobre não ter o médico? Né? Falei, agora deixa eu mudar a perspectiva para você. Você não quer que a inteligência... eu não acredito na inteligência artificial para isso. Falei, excelente. Então, o que você está me dizendo é que você não quer que o seu médico tenha a possibilidade de, em 2 minutos, acessar informações do mundo inteiro para tratar o seu caso, que pode ser um caso raro. É isso que você está falando para mim. Quando você diz, não quero que o meu médico seja... Não é sobre o médico ser inteligência artificial. É sobre dar capacidade para todas as áreas, para todos os profissionais, para todos os recursos a fazerem mais e melhor o que a gente faz hoje e o que está por vir ainda de fazer. Tem muitas conversas sobre quais são as profissões do futuro. Nenhuma tecnologia... ao longo da história, nenhuma grande disrupção que o mundo viveu, as tais das eras, né? Puxa, terminamos uma era, começamos outra, foi capaz de substituir o humano. Então, será que nós estamos mesmo no caminho correto de entendimento quando a gente diz, eu não adoto a tecnologia porque eu tenho medo da substituição? É sobre adotar e adotar muito, né? Para destravar as minhas possibilidades, as minhas capacidades, talvez eu nem conheça ainda. Né? Que coisas eu sou capaz de fazer, nós aqui como grupo seremos capazes de fazer a partir do apoio da inteligência, da tecnologia e de tudo que virá ainda. Sim. Né? Tem até um caso que eu acho bem legal,
que não é bem atendimento, mas ilustra muito a capacidade dessa relação entre humano e IA. Tem uma astrofísica que chama Roberta, e ela tem um trabalho, sim, belíssimo. Ligado a estudos de buracos negros. E aí, qual que é o ponto? Ela usa IA para ajudar nos cálculos. Por quê? Nós estamos falando de uma escala de grandeza que um humano não tem capacidade de calcular. São coisas gigantescas. E, evidentemente, ela se apoia nisso. Se apoia numa IA para ajudar. E você tem casos, inclusive, de um físico que ano passado, acho que na verdade são 2 físicos que ganharam um prêmio também com a IA apoiando. É disso que a gente está falando aqui. Isso, as pessoas estão no centro. vacinas. Mas me ajude a calcular, Claro, me ajude a alcançar, a ter mais precisão. Mais é isso. precisão. Exato, né? É sobre ter mais precisão, ter a ampliação da capacidade mesmo. Exato. E com você, Camille, como é que tem sido essa questão? É interessante, eu estou ouvindo vocês falarem, eu estou pensando aqui. Não sei vocês, acho que não, vocês são mais jovens, né? Eu sou de uma geração onde eu aprendi a digitar em máquina de escrever. Né? Na minha época, você trocava carta. E aí, uma das grandes discussões quando a gente debate letramento é a capacidade de construção de um bom prompt. Isso. E aí é muito interessante, porque essa galera lê pouco, né? A gente vê o hábito da leitura que constrói um bom vocabulário. Estava ouvindo vocês aqui, estava pensando o quanto o nosso desafio com a facilidade da IA é garantir que as nossas pessoas tenham um bom embasamento para saber usar de forma com plenitude. Mas, enfim, voltando para a PAG, eu acho que a PAG tem uma característica, eu estou lá há 10 meses, ela cresce 2 dígitos a cada trimestre numa velocidade tão grande que assim, eu não consigo pensar em ter menos gente, porque de fato a gente está numa velocidade gigantesca. O que a gente discute muito é como é que eu exploro o maior potencial dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo. A gente está numa fase de questionar muito o conceito de funil de venda. O modelo do funil de venda, não que ele não faça mais sentido, mas tem um termo que um antropólogo, o Michel, não sei se foi ele que cunhou, mas eu ouvi ele falando, que é o conceito de marketing de reverberação, que no final deriva para o conceito da hipersegmentação. Cara, 10 anos atrás a gente não conseguiria, a gente falava disso como teoria, mas não conseguia pensar em fazer isso na prática, né? Com o uso de inteligência artificial, de big data, de dado em amplitude, a gente consegue tangibilizar isso. Então, o desafio é liberar as pessoas para pensarem nisso, né? Saírem do Excel, saírem do PowerPoint, e se permitirem ter tempo de qualidade para dizer como é que eu, de fato, desenvolvo campanhas ou interações personalizadas por indivíduo e não mais por cluster. Né? Às vezes me apresentam algum tipo de sugestão de cluster, eu falo, tá grande, tem muita gente agrupada, eu quero um olhar mais personalizado. Essa discussão me agrada. E aí o uso de IA para esse tipo de debate, de entregar algo realmente diferente para o indivíduo, eu acho que é algo super legal. E a gente tem debatido muito isso na VP do Renato, de como a gente consegue gerar aquela experiência UOL para cada indivíduo que a gente toca. Lembrando que a gente é uma farmácia, né? Então nem sempre as pessoas entram ali com o melhor humor do mundo, né? Em algumas situações eles estão indo buscar um remédio, eles acabaram de receber a notícia. Exato. Então o nosso papel é cuidar, né? E é assim que a gente qualifica, né, Camilo? É o acolhimento, é o abraço, seja ele digital ou físico. E é isso, a IA entra para a gente conseguir chegar nesse superlativo que talvez há 10 anos atrás a gente tinha a intenção, mas ainda não tinha a capacidade de fazer acontecer. Exato. Quer dizer, e outra coisa, né? Essa história de falar que é aquela ideia de negócio, você tem que formar grupos, né? Ah, esse aqui é a persona da Maria, do José. Gente, não existe. Eu acho que a gente está caminhando para não ter mais isso. Não são uma quantidade infinita de funis onde tem que pensar na pessoa. Enfim, a pessoa ela quer ser vista como alguém de autoridade. Não tá fácil. Há muita competitividade. As empresas vão precisar ter esses funis. É quase inevitável. E quando é que eu quero me sentir especial? Em que momento? Não é Às vezes todo todo momento medidor. que eu preciso me sentir especial, né? Exato. Quando eu preciso só de uma segunda via de um documento, Exato, não precisa Você me não precisa tornar, ser- não precisa me tornar especial. Eu só Exato. preciso da segunda via.
Agora, quando eu quero Exato. discutir, talvez, Uma solução. a melhor carteira Melhor de oferta, investimento para o meu momento de vida, Sim. né? Com os meus filhos já um pouco um pouco maiores, né? Com o que eu quero para o meu futuro, talvez eu queira me sentir de fato especial, mas para a segunda via do documento não preciso ser especial, só me manda o documento, Exato. né? E não é um pouco sobre isso, Camilo? Sim, eu acho que Como é que você transforma essa experiência? A pessoa que está Exato. a gente às buscando- vezes inventa muito a história do Sim. inovar com tecnologia. É. Eu acredito muito na tese do inovar é fazer o simples. simples. Torna a experiência simples. Isso, O teu fluida. cliente vai te dizer o momento em que ele quer dedicar o tempo dele para trocar com você. É isso. Mas a gente precisa escolher os verbos adequados, né? Quando o cliente quer trocar com você, abre espaço. E nesse momento a interação humana, Faz cara, muita desculpa, diferença. É não isso. tem É arte que imbatível. cubra Acho que é esse que a esse é o segredo. sensibilidade. Esse é o É. segredo, né? Imbatível. Você usar o cliente nos dá dicas do que quando ele quer, quais são esses momentos, né? O cliente que nos procurou no digital, acho que você tem muito mais potencial para ali usar IA, ele já procurou um canal digital, então você pode ter IA por trás para fazer a relação, e tal. Agora o cliente já nos procurou por voz, de certa forma ele já está dizendo que ele quer falar com o humano. Sim. Então você pode ter uma IA por trás, com um agente autônomo, Ajudando o humano. exato, mas ele Isso. quer uma relação diferente, né? André, assim, como é que foi essa evolução, por exemplo, com vocês? Vocês que atuaram, né, com Sim. um modelo mais tecnológico e hoje atuam com um modelo mais tecnológico. Como é que foi essa transição para vocês? Assim? Eu acho interessante a conversa, porque eu gostei que a Amanda lembrou da época que a gente ouvia as ligações, né? Para poder fazer, eu até me lembro que o meu primeiro Transcrição. emprego foi por aí, eu fazia esse trabalho de Transcrição. madrugada, né? E, enfim, e eu acho que todo esse processo é de fato um processo evolutivo, Evolutivo. né? Eu acho que a gente precisou passar por ouvir a ligação, por entender situações mais complexas ou não, para poder chegar no momento que a gente está, né? Mesmo eu vejo os canais, né, que a gente fala, puxa, hoje o cara quer ser atendido, sei lá, por chat, né? Não, o cara está ligando só porque ele quer um documento digitalizado. Tudo isso, se a gente volta para trás, que é a pergunta que você colocou, era sempre o ser humano tentando achar uma forma, né? Eu lembro da época do fax, né? Que a gente mandava o fax, caía uma ligação, e o atendente levantava e ia até a máquina de fax e mandava o fax pro cara, né? Então, olha como evoluiu o processo, né? Desde o começo até hoje, né? Tanto com as ferramentas de IA ajudando a automatizar processos, né? Lá na Tenda, inclusive, a gente tem uma empresa do grupo, que é a Interfile, que usa muito essa parte de como você digitaliza documentos, como é que você faz a esteira acontecer da forma adequada, né, com SLAs, etc., com inteligência artificial direto na ponta ali, operando, né? Então, tanto isso, quanto a parte da monitoria, como ela comentou, né, como que você usa o site. Então, de fato, a IA, ela vai em cada ponto da cadeia, né, e como o Miras comentou na parte dele, como é que você faz isso acontecer dentro da empresa, né? Acho que é muito o desenvolvimento do mindset do pessoal que gerencia a empresa hoje, né? Na Tento, por exemplo, a gente tem uma diretoria global que cuida só dessa parte de inteligência artificial, de produtos, olhando para a experiência do cliente, como é que eu posso simplificar como que a ferramenta pode simplificar para que o atendente possa ser mais efetivo, ou para que a área específica de gestão, como comentamos aqui da parte de qualidade, hoje praticamente toda a monitoria de qualidade da Tenta é feita pela própria IA, assim, a gente dificilmente usa o ouvido ali para ouvir uma ligação, agora a IA faz isso, né? E o pessoal que ficava fazendo essa atividade de monitoria, ela acabou sendo trabalhada e desenvolvida para virar pessoas analíticas, né? Para poder entender, puxa, das ligações que vêm, qual é o caminho que eu direciono essa atividade, né? E isso nos ajuda muito, inclusive, a aprimorar o processo do nosso cliente contratante, né? Porque na medida que eu consigo entender o que o usuário dele está falando, eu consigo ser mais consultivo e mais direcionar melhor as ações do próprio cliente contratante para que ele, dentro do mundo dele, melhore o processo, né? Então, olhando ainda mais atento, que é uma empresa bem grande, né, que começou sempre grande, sempre foi grande, né, de fato, a IA, ela veio junto com o processo evolutivo do BPO, né, e ajuda, de fato, as empresas e os clientes finais e usuários, principalmente, né. Legal. Eu queria entrar aqui agora, mudar um pouco a direção do nosso papo, falar, ou mais ou menos, né, falando sobre métricas, né, porque a gente, principalmente dentro desse papo de CX, a gente acostumou com algumas delas, né? Acho que talvez a mais famosa é a NPS, né? Enfim.
E nas suas versões já estão na 3.0 já, parece, né? E mesmo assim já falam que talvez ela já esteja quase ultrapassada. Porque você tem agora novos indicadores, novas questões aí que precisam ser consideradas. O uso da IA e aí a maneira como você coleta dados não depende mais só do consumidor dando uma nota ou coisa do tipo. São questões que você vai captando. O tom de voz, tudo, né? São detalhes que formam na persona. Eu queria uma percepção de você geral, assim, de como vocês estão tateando, assim, com novos indicadores e quais são, o que tem ganhado importância para vocês dentro desse universo quando a gente fala de IA, de dados, enfim. Até começar com a Amanda nesse sentido. O que vocês estão olhando assim, de dados novos? Assim? Conta um pouco pra gente, assim. Acho que o próprio criador do NPS, né, Fred, já declarou que essa métrica é uma métrica... Tem sido utilizada de uma maneira... não sei se ultrapassada ou se ela já está mais em desuso ou não faz mais sentido para os negócios. Né? Eu acho que, além de falar de métricas, porque precisa, de certa forma, criar indicadores que meçam e possam ser usados até para correção ou para o próximo salto de melhoria ou de evolução. Eu acho que o principal ponto aqui é o esforço, como o Camilo comentou, né? Quando o cliente quer trocar conosco, quando o cliente não quer trocar, quando o cliente fala pela voz, quando o cliente vai para um canal digital, eu acho que tem mais a ver com o quanto de esforço eu como marca, e aí qualquer coisa em termos de marca, produto, serviço, né? Quanto de esforço eu estou demandando do meu cliente para ele interagir comigo. Puxa, eu tenho uma excelente taxa de resolução para, não sei, vou voltar na questão da segunda via do documento. Então, acho incrível que você tenha uma taxa de resolução alta para a segunda via do documento. Você precisa corrigir o processo. Ninguém deveria ter que pedir a segunda via de um documento, né? A menos que seja por por uma causa pessoal, né? Eu perdi. Agora, aonde está o meu processo? Qual é a ruptura que está acontecendo no meu processo que os meus clientes estão tendo que entrar em contato comigo? Alteração de cancelamento de voo, outra indústria muito demandada e muito regulada nessa interação com clientes. Porque é um transtorno. Como é que você torna esse processo informar o cancelamento de voo, dar a próxima as opções, encontrar a forma de, né, por comportamento, muitas vezes. Se eu sou um tipo de passageiro que estou sempre mais disposto a aceitar, é uma tratativa. Se eu sou um passageiro que frequentemente viaja a negócio, você tem como saber. A chance de eu poder aceitar uma opção de um voo para o próximo dia ou para daqui 2 dias é quase zero. Sim. Porque a maioria das minhas viagens são viagens de negócio e não o que é uma pena, né? Não é, Camilo? Poxa, mas não é verdade? Podia ser talvez mais de férias. Turismo, né? Exato, podia, né, Camilo? A gente pode mudar um pouco. Estamos no caminho, eu vou lá te visitar. Isso é bem interessante, porque... Qual é a métrica para a indústria? Só terminando a tua pergunta, né? Eu acho que esse empacotamento geral, assim, é a mesma métrica do mesmo jeito para todos os negócios, para todos os clientes. Acho que é aí que a gente gera uma distorção no entendimento e na aplicação, sabe? Eu ouço, o meu NPS é melhor que o NPS da Disney. Eu digo, poxa vida, quer dizer o quê? Que incrível! Como é que você conseguiu fazer um negócio desse, meu amigo? Né? Vamos entender aqui. Mas, tá medido, não tá? Não tô discutindo se ele é ou não. O que está por trás disso, do teu NPS ser melhor que o NPS da Disney, só por assim dizer, que é uma empresa referência em experiência? O que isso quer dizer? Do que nós estamos falando de fato por trás dessa medida? É até interessante a provocação, porque no fim parece que a IA ela não vai melhorar a sua indicador, talvez nem resolva de vez um problema, como uma segunda via de boleto. Talvez você nem tenha, mas é isso como algo que você mede numa empresa. O problema está no processo, está no processo. Não está na IA, gente. Exato. Bota a cabeça para funcionar e usa a IA, né? Se você levar o processo
falho com gap para IA, você vai ter Escala o problemas. problema. Exato. Escala o problema. Mas É ótimo para interessante- escalar. É Né? interessante essa pergunta, né? Você citou NPS. Teoria essa aspa. Escala pro... A gente às vezes esquece de se perguntar, né? O que eu quero medir, para que eu quero medir. É Acho que o sobre NPS isso. lá atrás ele teve dois papéis importantes, né? Primeiro era um indicador que a maioria das empresas media, então por consequência eu conseguiria me comparar com as Isso. demais empresas e tentar me É balizar. isso, é isso. Eu acho que o NPS ele se mantém muito forte em Ainda- razão disso. É. Eu olho para o lado, a exemplo Isso. do que a Amanda citou da Disney, e falo, olha, eu estou mais próximo de um case de referência, de experiência, de atendimento. Ponto. Mas quando a gente pensa no conceito de omnichannel, multichannel, o que você quer medir é o quanto aquele canal foi resoluto, foi eficiente. Então, acho que a pergunta que você tem que se fazer é, o que você quer olhar? Eu quero me comparar, porque eu entendo que eu já cheguei num alto nível de excelência e hoje ainda é normatizado o NPS, o NPS é importante para a minha empresa. Agora, CSAT, First Call Resolution, rechamar, a depender do teu canal de relevância e o que você está querendo melhorar, É isso. você tem uma pancada de OKRs aí para você medir. Então, Um monte. não dá para a gente tentar normatizar a discussão da medida de qualidade num indicador. Ah, sim. Acho que cada empresa aqui Sim. tem o seu olhar e dizer, olha, para o meu momento, para o meu estágio, para o meu grau de entrega, Para minha estratégia. é esse o meu combo de indicadores que eu Exato. preciso compor e acompanhar. É isso. E ele vai mudar, ele é mutável ao longo do tempo. É um pouco assim que a gente enxerga. É justamente porque esse é o resultado dessa hiperpersonalização que a gente está discutindo aqui. Cada um vai olhar para o seu negócio e fala assim, eu preciso detalhar isso ou aquilo. E o seu negócio na saúde não é mesmo do banco, enfim. Então é interessante nesse sentido. E para vocês lá dentro, assim, como vocês olham assim, indicadores, assim, existe algum indicador que vocês falam assim, "Olha, esse indicador tem potencial para daqui a alguns anos? Quando a gente falando de IA aqui, Legal. É interessante ouvir sobre NPS, né? Eu acho que é um indicador, Um indicador. mas no final da história, eu acho que tem vários indicadores que mostram a satisfação de vários stakeholders do processo, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, atendimento, né, que nem o Camilo comentou, resolutividade é a palavra, né? O cliente quer que seja resolvido o problema dele, não importa qual o caminho, se ele está chateado, se ele está feliz. Se a gente conseguir colocar a IA para potencializar a solução do problema do cliente, maravilhoso, né? Se a gente olha para dentro de casa, né, e olha mesmo os funcionários, né? Hoje, como eu comentei, atento uma empresa grande, tem 50 mil funcionários. Como é que você usa a IA para aumentar a satisfação desses 50 mil pessoas, né? Tanto quando ele tem algum problema de DP, né, que ele liga lá e a gente tem uma IA ajudando a ser mais rápida a resposta, né? Tanto também outra situação, se ele está chateado, se ele está feliz, se ele não está feliz. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem ferramentas de IA dentro da Atento que medem, inclusive, a satisfação do funcionário quando ele entra na empresa. Na primeira pergunta do robozinho é, como é que você está se sentindo? Está feliz, está triste, está chateado, angustiado? E daí tem ações que acontecem que a IA direciona para que tenha um apoio próximo ali da pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa chega na empresa, não está bem porque tem uma situação pessoal, né? E a IA rapidamente conecta com o assistente social da Atento, que se aproxima das pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de indicador de satisfação, depende muito do público. Né? E no final, a satisfação que a pessoa vai ter com a IA ajudando a potencializar os caminhos para poder melhorar essa satisfação, eu acho que é o objetivo de toda empresa, a gente usa muito isso lá. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de cliente final, né? Como é que você usa, por exemplo, numa situação de vendas, como eu comentei, né? Como é que a IA pode melhorar a venda? Então, de novo, depende muito do objetivo de cada interação, de cada cliente ou de cada pessoa que está ali na empresa. Né? e é a partir da primeira pergunta, né? Como é que você está hoje? Perguntando para a pessoa que vai vender, né? É Ou isso que aí. está por trás ali. É isso aí. É por aí? Já existe um indicador humano que é apoiado por IA, alguma coisa nesse sentido? Assim? Não, existe. Mas acho que, pegando o ponto da Amanda que eu gostei muito, eu tenho uma par que, dentro da área de vice-presidência de cliente, né, de experiência de cliente, tem uma par que é a Maria Cláudia, que ela é responsável por jornadas e experiência da Vivo. Então ela olha não só atendimento, mas olha o canal digital, olha a loja. A responsabilidade dela é olhar, ainda independente da IA,
muitos indicadores que medem a experiência do cliente com todas as jornadas da Vivo. O papel dela é esse, e além disso, ela é responsável por identificar onde estão as dores das jornadas e internamente trabalhar para que, como missão, ela construa experiências e jornadas resolutivas, fluidas, integradas. Então, esse é o papel da Maria Cláudia. E aí tem o indicador ainda principal, como indicador fim, é o NPS da Vivo, mas a gente tem o que a gente chama de termômetro TDNA, que cada jornadinha tem uma estrelagem de 1 a 5, e além disso, cada processo que ela trabalha, identificando uma dor no processo, ela tem indicadores específicos para garantir que a gente vai melhorando cada uma das jornadas. Então, isso falando de CX de uma maneira geral, é assim que ela trabalha com muitos indicadores. Da IA especificamente, o que a gente faz aí no final é que cada projeto tenha claro o que a gente quer de final e como objetivo, e traça indicadores para aquele processo que a gente está usando IA. Que no final e no limite, assim, sempre vai estar relacionado à eficiência e melhora de experiência. Né? A gente costuma dizer que a experiência é o fim, é o resultado, e a eficiência é o motor para isso. Então, acho que tem os indicadores gerais de experiência, mas com IA, o que a gente vê você vai, por exemplo, no meu exemplo, lá vamos construir o nosso copilot do atendente, que foi o que eu mais usei aqui como referência. Inevitavelmente, falando de um atendimento, você vai ter que ter um indicador de redução de tempo de atendimento, um indicador de eficiência. Vai ter que ter um indicador de redução de falha operacional, ele vai usar o IA. A nossa estrelagem TDNA pós-atendimento, para ver se o cliente dá uma nota melhor. Então, tem indicadores acho, relacionados à IA, e tem indicadores também que a gente usa, independente da IA, como uma experiência das jornadas como um todo. Legal. Eu queria entrar um pouco aqui na questão, a gente já falou de alguns desafios, né? Aí nós temos alguns desafios, e eu não quero me aprofundar muito, porque acho que ninguém aqui é dessa área, na área jurídica, né? Mas dessa ânsia de, seja no governo de uma maneira geral, de olharem a IA e falar assim, olha, precisamos criar regras para isso. Isso preocupa, assim, né, sem entrar no mérito, se questões jurídicas, detalhes, mas de uma maneira geral, isso preocupa vocês que estão dentro ali do negócio? E de que maneira isso preocupa vocês? Eu queria começar pela Amanda, assim. Acho que o tema não é só criar regras, sabe, Ivan? Eu acho que precisam ter aí os cuidados são muito, muito relevantes, muito importantes, e é o que faz diferença em muitos projetos, muita adoção, muitos casos de adoção de inteligência artificial. Na Gênesis, por exemplo, nós não temos uma IA aberta. Poxa, Amanda, mas a OpenAI é uma tendência? É uma tendência. Gênesis tomou a decisão de usar a IA com guardrails, com limites, com implementação de features de segurança muito bem consideradas, porque, de fato, a hora que você vai para um ambiente super aberto, basta a gente tentar no ChatGPT, né? Faz o mesmo prompt 3, 4, 5 vezes, o mesmo prompt. Você recebe, muitas vezes, 3 respostas muito diferentes, né? E a partir daí, respostas muito diferentes influenciam a informação num atendimento, influenciam uma tomada de decisão de um processo, influenciam uma estratégia de negócio, né? Por que não? Né? A principal riqueza dos dados, da gente poder trabalhar com os dados, é a partir dos dados de tirar, né, os insights, as novas possibilidades para alavancagem de negócio, para correção de rota. Então, eu acho fundamental o cuidado, não só jurídico, né, as questões sociais, as questões dos vieses. Né, a inteligência artificial também tem vieses muito, muito importantes e muito relevantes que a gente precisa cuidar. Ela aprende a partir do que a gente ensina. Então, como é que eu estou alimentando a inteligência artificial, e a partir daí, quais são os guardrails que eu crio, né, dentro do meu negócio, dentro do meu uso, para garantir que ela não está tomando uma decisão equivocada, que ela não está fazendo uma recomendação de algo, ainda que seja através de um colaborador ou de um agente, que leva às aplicações de farmacovigilância. Imagina uma IA nós temos projetos
com clientes da indústria de saúde em farmacovigilância que não pode errar. Né? Então, uma série de questões que precisam ser olhadas também para não entrar na seara legal e jurídica de inteligência artificial nas redes sociais, né, nas muitas informações, fake news, isso dá uma conversa de dias, não de horas. Até porque, pessoal, eu estava conversando essa semana, entrevistando uma autoridade no assunto, né, o DM Gatesko, ele falando sobre IA, né, aí ele falando assim, na conversa a gente falando assim, o projeto de lei de IA tem uma questão ali que tem lá o nome, agente de IA. Então, quando você vai olhar o agente de IA, na verdade é uma pessoa que programa. Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando... Pois é, ele cita a pessoa. Mais ou menos. E nem é a... Exato, e não é, ele não está alinhado com o que nós temos visto como uma ferramenta que está no mercado. Né? Acho que tem conceitos aí para serem muitos conceitos para serem discutidos. Mas essa é a discussão. Assim, o mercado e os especialistas não estão sendo chamados para discutir o assunto. Acho que isso é importante, porque, como você falou, nós fizemos uma opção por fechar. E me parece correto, porque são dados de pessoas ali. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. Exato. Né? Não sei, aqui não estou dizendo se ela é a melhor, a pior, e não estou discutindo outras tantas estratégias. É um tipo de adoção. Exatamente. Eu queria falar um pouco com você, André, sobre isso, essa questão do... Como que você vê essa questão desse desafio, né, desse uso, né, vai haver uma licitação ou não? Qual que é a sua avaliação? Primeiro, a gente tem aqui no Brasil a LGPD, né, que já é uma grande preocupação, inclusive quando a gente fala de uma empresa de BPO que tem 70 clientes, a gente lida com 70 grupos de informações, né? E como o Camilo comentou até em uma pergunta anterior, sobre a preocupação da alienação da IA, né? Como que ela pode, dependendo de como você programa, utilizar as informações que você detém de casa para fora, né? E obviamente todo o processo da IA, quando a gente usa, tem o famoso toque humano, né? A programação da IA, ela passa por um ser humano que pensa em como você estrutura a busca daquelas informações, como é que ela correlaciona para poder soltar. Lá na Atento, a gente está usando bastante IA interna, né? Então, como eu comentei até de exemplos que eu dei aqui, de utilização para recrutamento e seleção, utilização para plotar informações de cliente para sugerir melhoria de processo, né? Agora, quando você vai direto para o atendimento para fora, né? Como eu comentei da AI conversacional, que é um tema super sensível, porque quando você coloca a IA de cara para fora, né, do mercado e interagindo de uma forma mais forte, existem preocupações cada vez maiores de como é que você blinda esse ambiente da IA para que ela, de fato, não gere problemas jurídicos, inclusive, da própria empresa com os clientes finais, né? Um dia desse eu vi uma reportagem de uma cidade lá da Bahia que teve alguma questão de um banco de dados que soltou num canal web nomes de pessoas que tinham uma determinada doença, né? E ficou exposto, acho que umas 500 pessoas ali, né? Então, você vê como é cuidadoso, delicado. Muito delicado esse processo, né? E como você garante que dentro do ambiente da sua empresa, você está tomando esse cuidado para não exceder um passo que você perca o controle de como segurar, né? Então, como eu comentei lá, a gente usa atualmente bastante interno e pilotando para o que for para fora do nosso ambiente controlado seja uma coisa muito trabalhada e muito cercada. Legal. Ricardo e Camilo, eu queria falar um pouco como que vocês têm visto dessas discussões aqui dentro da empresa. Aí você fica à vontade de conversar com você. Esse mesmo tema, né? Isso, exatamente. Assim, eu acho que o que a Vivo tem feito é não compartilhar a sua IA interna, né? A gente chama de Vivo GPT. A gente não trabalha divulgando informação para fora e também não usa na empresa informações externas, a não ser a informação da base dos clientes. Obviamente, aqui sem chover no molhado, obviamente, tudo alinhado à LGPT, a tudo que a normativa manda. E o que a gente faz é tem um comitê de uma governança muito grande para estar o tempo inteiro validando como está sendo utilizado os dados pelas áreas. Claro que é difícil, porque são muitas áreas usando, né? Mas que a gente democratizou o uso do Vivo GPT, então, eu comentei aqui o principal projeto, mas tem muitas áreas deixaram de usar suas bases departamentais para usar o Vivo GPT na consulta
para que a base esteja por trás e fique mais fácil o trabalho de todo mundo. Mas como são muitas iniciativas, mesmo pequenas e internas, então há uma governança para garantir que isso seja feito da melhor forma e não tenha vazamento, não tenha nenhum problema com o uso da informação, principalmente do cliente, né? A gente tem que respeitar também que informações do cliente a gente pode usar e que informações não pode usar. Mas eu acho que é um tema, é um desafio. Acho que ninguém sabe exatamente, principalmente falando de governança e curacidade, qual é o melhor indicador para você garantir que isso está sendo feito da melhor forma. Muito difícil. É muito difícil, né? Nós estamos aprendendo junto com o mercado. Nós estamos vivendo a história, né, nesse momento. Exato, Acho que nada se exato, consolidou ainda, nada, absolutamente nada. Camilo? É interessante, porque eu fiquei pensando aqui, né? Por que eu teria que acessar conteúdo externo? Dentro do meu time de CX, por exemplo. Não consegui, pelo menos aqui nos meus 5 minutos ouvindo os meus colegas. Boa parte do conteúdo que a IA hoje vai contribuir é uma base de conhecimento produzida por mim, com auxílio de uma indústria farmacêutica, por exemplo, com a ANS, com dado técnico que respalda. Então, assim, eu não enxergo dentro do nosso contexto a necessidade de ir para fora deste ambiente controlado, porque se o meu cliente está vindo consumir alguma coisa da farmácia, tem a ver com o meu ambiente da farmácia. Então, falando de conteúdo de CX, para a gente é muito tranquilo entender que eu não preciso dar nenhum dado privado do cliente, pelo contrário, a minha informação é um conteúdo que sim, está no mercado e eu tenho que garantir que ela venha de fontes seguras e validadas. Quando eu penso para o futuro, eu acho que aí eu uso a IA muito como algo mais, buscando um olhar mais preditivo. Então, pegando essa massa de dados para gerar alguma visão estatística. E é interessante, porque hoje a estatística se tornou uma ferramenta muito útil com a aplicação de IA, né? Você usa hoje muita técnica que lá atrás era matemática, e hoje a gente usa estatística. A IA nos deu a possibilidade de a gente falar de exponenciar, regressão. Então, ela traz uma visão muito acurada do dado bruto, da quantidade bruta, sem necessidade de entrar na identificação do indivíduo aqui ou ali. Óbvio, Miras comentou, o André também, acho que tem a governança do dado, que aí é aquele dado que você é o controlador do dado, então você tem que preservar. Mas quando eu olho para a aplicação da IA, eu não tenho por que ir para fora. Quando eu penso na minha grande massa de execução de uso de IA para atendimento a cliente, para dar uma experiência UOL, Nenhum ganho. não tem por que eu ir para fora. Então, é uma discussão até para a gente pequena, porque, de fato, a gente já entendeu que a gente tem um ambiente de dado validado, científico, que eu preciso preservar. Acho que é um pouco disso. Sim, sim. Até você tocou num ponto já que é justamente o tópico que eu ia abordar agora, que é a questão do futuro, né? Você já tocou. E aí já dando mais ou menos aqui o endereçamento da nossa conversa aqui, me parece que essa visão de domínio dos dados que eu preciso para o meu negócio é uma questão que vai se consolidar. Ou seja, uma visão de presente, mas que sempre vai mirando no futuro. Aí de uma maneira geral para vocês, assim, e aí são duas perguntas. O que está sendo feito no presente, já olhando para o futuro, e o que ferramenta ou solução ou ideia ainda é uma questão de futuro, mas que daqui a pouco a gente vai acabar usando. Eu até queria começar com você, Amanda, de novo, assim, o que você vê que é uma ferramenta que as pessoas estão usando, ainda estão quase meio que tateando, mas que no futuro vai ser muito utilizado, e algo que efetivamente ainda está lá no futuro, mas a gente vai chegar lá. Ai, que pergunta difícil. É legal, mas essa é a parte gostosa, né, do papo. A gente poder viajar um pouco. Puxa vida, né? Difícil. Num mundo que muda a cada minuto, a gente dizer o que vem pela frente, né? Acho que posso dar um pouco de percepção, mas longe de ser uma verdade. Eu acho que o que a gente está vivendo de IA agêntica, né, que é a IA por agentes, de fato, me parece ser algo, eu diria, relativamente novo em termos de adoção, porque quando a gente está falando de agentes
de agente, que a gente está falando de um passo além do só responder, a gente está falando de um agente, né, virtual. Autônomo. Responder é um agente autônomo, né, que é capaz de tomar decisão, que é capaz de interagir com outros agentes, né, também autônomos. Então, vejam, nós estamos olhando para a criação de um novo modelo operacional em todos os sentidos, né, não é só no atendimento, né, é uma nova configuração de mundo. O que eu acho que vem pela frente, e aí talvez um pouco do meu desejo de ver, eu sou de tecnologia desde sempre, né? O meu desejo de ver é esta convivência madura, organizada entre nós como pessoas e todos esses agentes ou tudo que a tecnologia vai trazer. Porque hoje ainda acho que estamos trabalhando um pouco em silos, do ponto de vista de quem tem receio da tecnologia, quem já adotou muito, os entusiastas, os pessimistas. Então, acho que essa simbiose que a gente está começando a explorar é o grande divisor de águas para nós. Eu vi esses dias um artigo falando sobre força de trabalho ilimitada. Eu digo, olha só, é um pouco por aí que a gente vai, né? Como é que a gente torna tudo isso muito mais possível? Então, para o futuro, para mim, é essa convivência harmônica, inteligente, adequada, com segurança, com limites bem estabelecidos, com informações verdadeiras, né? E a partir daí, tudo que a gente pode fazer. Sim. Até quando você falou de agente, eu lembrei de um artigo que eu li que falava assim, olha, talvez seja o caso de a gente começar a discutir uma espécie de procuração digital que você concede a uma IA para que ela possa fazer coisas para você. Exato. Olha que loucura. Já né? é mais uma coisa para se pensar. Até onde eu cedo, né, minha capacidade cognitiva e de decisão para um agente. Exato. Assim, eu autorizo você a fazer compra, escolha para mim e Isso, exato. que deve mudar, inclusive, a maneira até como você oferece um produto, porque aí a máquina vai olhar questões técnicas. Exato. Ainda bem, né, às vezes. O que você acha na sua avaliação? Cara, eu acho que o ser humano busca sempre tempo, né? É interessante isso. Há 2 décadas atrás, eu me recordo, tem um meme que mostra um jornal onde fala de um veículo que bateu numa casa e acidentou uma velhinha de 45 anos. Eu tenho 46, então nós estamos numa geração agora que as pessoas que estão nascendo agora devem viver até os seus 150, 120, algumas pessoas estão sugerindo isso. Ou seja, a tecnologia está vindo muito forte para auxiliar o ser humano, né? Seja na robótica, seja no ganho de tempo, seja na droga para continuidade. Vou me abastecer aqui da Singularity para a gente falar um pouquinho de futuro, né? É um pouco disso que a gente vê. A gente está vendo a discussão da previdência social. Ela foi construída com uma expectativa de vida de 50 e poucos anos. A gente está falando de pessoas que vão passar de 100. Então, o tempo está sempre... A gente está sempre tentando lutar contra ele ou ganhar mais tempo. E aí, muito em cima disso, eu acho que a gente está vendo a tecnologia ser aplicada. A gente está num movimento evolucionário muito rápido. A sociedade está evoluindo muito rápido e a gente ainda não conseguiu se adequar. Como é que a gente se adequa com o uso de tecnologia, e não só de IA, para ir se adaptando a um bom convívio como primatas, né? No final de contas é isso, a gente, como primatas, dependemos um dos outros para conviver. E acho que nesse início de transformação que a IA nos trouxe, dá a sensação de que a gente se afastou um pouquinho, né? Todo mundo é dono de uma verdade. E o nosso desafio agora, com o uso de inteligência, talvez seja voltar a se aproximar, viver em sociedade. Então, é menos uma expectativa e mais uma torcida para que a gente use tudo isso para voltar à essência daquilo que nos tornou tão próximos. Pensadores, né? Exato. Exatamente. Exemplo da foto. Então, eu concordo assim, muito com o que a gente falou aqui, que os colegas falaram. Acho que a gente tem um desafio enorme de futuro, que não é o que a gente vê hoje, né? Porque, afinal, todas as empresas em patamares diferentes, por motivos diferentes, estão testando coisas, alguns acertando mais, errando menos, mas faz parte. Mas eu acho que o que a gente tem o que eu diria que do futuro, embora seja muito difícil prever, é a gente encontrar a melhor
melhor combinação, né? Extraindo o que é melhor da inteligência artificial com o que é melhor da inteligência natural, que vai ser um grande desafio, né? Um grande desafio. A gente está aprendendo a fazer isso, acho que não está tão longe, mas não está tão perto também. E ter essa relação, né, muito bem estruturada, eu acho que é o segredo de potencialização de tudo que as companhias precisam, em negócio, em eficiência, em qualidade, em experiência. Curtíssimo prazo, eu vejo aqui, estava pensando aqui, a gente fala muito de omnicanalidade, omnichannel, que eu acho, na minha opinião pessoal, que isso ainda é mais slogan do que, propriamente dito, funcionar como deveria na prática. E isso é uma coisa que a IA começou a nos ajudar mais agora, porque a gente ainda tem, por exemplo, na Vivo, por ser uma área enorme, uma empresa enorme, nós ainda não temos, estamos trabalhando e ajudando para ter um contato onde o cliente, quando nos procura numa loja para pedir uma informação do preço do iPhone, ainda não tem esse cliente ligando, desligando, saindo da loja e ligando para o call center, essa informação instantânea no call center. Essa relação entre os dois canais ainda não é fluida e totalmente ininterrupta. Ela ainda é uma relação que se quebra. Então, acho que isso, a curto prazo, a IA está começando a nos ajudar a ter uma relação 100% omnichannel, completa, ininterrupta, 360. Então, a curtíssimo prazo. Mas acho que de futuro, acho que é o grande desafio mesmo a gente usar o que tem de melhor nas duas, inteligência natural e artificial, para extrair o que tem de potencial que a gente quer como empresa. Eu acho que todos comentaram alguns temas aqui que são interessantes e que se complementam de alguma forma, né? Olhando para o mundo mais do contact center, né, que é onde eu vivo bastante, eu acho que essa parte do atendimento, utilizando a inteligência artificial diretamente, né, que é o assistente de atendimento, o AI conversacional, enfim, o nome que seja, né, de você ligar para o lugar e a IA resolver o seu problema fim a fim, né? Pilotos já estão acontecendo, alguns já implementando, tirando demandas mais simples, deixando só o que é mais complexo para o atendente. Eu acho que isso vai acontecer e vai ser assim mesmo, né? Porque eu acho muito difícil a IA substituir o raciocínio e o bom senso humano, né? Exatamente, situações mais complexas, né? Atendimento simples são programações que você faz, ele vai entender e vai responder, mas quando cai na parte mais complexa, realmente. Mas eu acho que o futuro vai ser por aí, né? Acho que cada vez mais as tecnologias vão trabalhar na parte do atendimento mesmo, direto com a tecnologia, né? Com a IA. E aí, falando ainda mais de futuro, né? Aí muito mais um pensamento meu, não tem nada a ver com o segmento. Eu sinceramente acho que um dos objetivos da IA que vai ser atingido é a conexão de empresas para você ter uma resposta única, né? Então, por exemplo, eu ligo para um local para pedir uma pizza e, de alguma forma, a IA que está conversando comigo já sabe qual é o meu colesterol, né, que tipo de pizza que eu gosto, se eu fui no médico, se eu não fui no médico, se eu sou esportista, se eu sou esportista. Então, correlacionar inteligências minhas, né, o meu persona, enxergado em várias empresas que eu interajo hoje, como que você traduz tudo isso numa diretriz mais personalificada, né? Porque hoje, quando eu ligo para a Vivo, por exemplo, a Vivo me conhece bem, né? Então, ela pode até me oferecer um plano específico, tal, mas como é que o mundo me enxerga, né? E na medida que a inteligência artificial se desenvolve em todas as empresas, possivelmente no futuro, a persona André não é só a persona André para a Vivo, é a persona André como persona única, que interage com o laboratório farmacêutico, que interage com a farmácia, que interage com o telecom, que interage com o delivery do iFood, né? E, de alguma forma, isso pode acrescentar mais inteligência da IA na minha própria vida, nas decisões que eu vou tomar, né? Os wearables, né? Então, os milhões de ferramentas que nós temos, né? Sem dúvida. No futuro, tudo pode se conectar, né? E sempre para ajudar. Não precisa recomendar não comer a pizza, né? A pizza... Mas pode ser que aconteça isso. E se acontecer... Falar isso pra mim. E se acontecer, vai ser muito chato. Vai recomendar uma de brócolis, vai. Vai falar, você quer a light aqui, pode ir, né? Porque seu colesterol tá tudo bem. Não, você não pode. Não, refaça os cálculos aí, por favor. Exato. Refaça os cálculos. Proibido de usar. Você tá alucinando. É isso, chegamos ao fim, tá? Desse podcast, desse MesaCast aqui da Inovativos. O papo foi muito bom, assim, gostei de verdade, porque a gente... Que bom. A gente conseguiu realmente trazer, assim, a discussões
pelo menos as mais importantes, né? Se a gente não falou de tudo, a gente passou por muitas delas, enfim, acho que é legal isso. Eu acho que é um recado que eu gostaria que eu desse um recado final aí para todos, e eu também queria deixar o meu, assim, né? Que a gente tá falando aqui de pessoas, assim, quem evolui são as pessoas, e a IA é uma ferramenta. Acho que é esse o pensamento. Que a gente evolua e que elas evoluam ajudando a gente, sempre. Assim, não tô falando que nós precisamos ser dominantes do mundo, mas o ser humano, ele precisa dessa tecnologia para alcançar novos objetivos, seja fora do planeta, seja aqui, tudo. É isso que a gente tem que ter na vida, pensar, né? Amanda, quer começar com o último recadinho aí? Eu acho que, para mim, é olhar a tecnologia com otimismo, Muito otimismo. Com o privilégio de estar vivendo um momento de inovação, evolução, novas coisas acontecendo. Né? Se a gente olha pelo prisma do pessimismo, puxa, o que vai ser destruído, é sempre uma forma dura e acho que muito penosa de olhar. Então, vamos olhar para isso como mais uma das grandes revoluções que a humanidade em si viveu, né? E olhar para isso como uma possibilidade de deixar um mundo melhor, né? Deixar um legado mais positivo, mais rico, mais valioso para as gerações que virão, né? Cuidar dessa questão tão proeminente do social, das pessoas, do que é possível fazer, com base na tecnologia mesmo, né? Vamos explorar, vamos aprender, vamos adotar, vamos fazer uso no dia a dia para ver quais são os limites e o que a gente ainda não pode fazer e que virá. Então, eu acho que o meu recado é um pouco desse otimismo, desse olhar otimista e positivo. Legal. Camilo? Cara, a gente falou muito de letramento, empoderamento, pessoas. Eu acho que a gente está na hora da gente começar a executar um pouco mais de empatia, né? Meu convite é esse: vamos voltar a olhar para os nossos, vamos cuidar dos nossos. A IA está aí, ela vai estar, ela vai evoluir, ela vai contribuir, mas eu acho que o exercício da empatia diária, do julgar menos, do ser dono da verdade, começar a ouvir, voltar a ter conversas verdadeiras. Então o convite é esse: a gente fala de CX, a gente fala de conversas. Né? A gente fala de CX, a gente está falando da relação humana. Vamos nos abrir novamente a uma relação humana. Isso, exatamente. Que as empresas façam isso. Você tem educado as pessoas a usar a inteligência artificial, que as empresas façam isso. Vamos educar porque não precisamos deixar ninguém para trás. Pode levar todo mundo junto, né? Todo mundo junto. É isso aí. É interessante. A IA, hoje, como a gente comentou, está na moda você falar muito disso, né? O meu pai tem 84 anos e ele tem uma história de 84 anos que grande parte de nós aqui, que tem pessoas também mais idosas, ouvem e comparam um pouco de como é que eram as histórias deles quando eram crianças, na nossa idade depois, e como é que eles enxergam o futuro. E um dia desse ele me mandou um artigo bem interessante que mostra que a geração dele é uma das gerações que melhor se desenvolveu com o processo evolutivo da vida, né? E tem a oportunidade agora, inclusive, de surfar esse novo momento, né? Que é a IA entrando num processo, desenvolvendo e até estimulando eles mesmos, né? O meu pai, eu acho que grande parte do pessoal mais idoso hoje pega lá o celular, entra, interage, gosta de ver a novidade, né? Vê, puxa, agora tem um robô falando comigo, olha, ele tem inteligência, tá? Né? Então, eu acho que esse olhar do otimismo, né, que a Amanda comentou, eu acho que isso é fundamental. Né? Porque na medida que você entende que a IA é algo que veio para te ajudar, que veio para mudar a forma de se relacionar com o mundo, né? Que veio tirar coisas ruins e trazer coisas boas, né? Que é o pensamento do otimismo, aí você se permite a enxergar isso bem, né? Porque na medida que não é assim, você se fecha, né? Então, quando a gente fala até de cultura da empresa, né? Como que a empresa vai, como que os funcionários enxergam a IA, tudo depende de como você direciona o assunto. Né? Se o pessoal enxerga a IA como, puxa, vai demitir metade da empresa porque vai automatizar tudo, cara, ninguém faz nada. Né? Agora, se você enxerga que a IA veio para te desenvolver, né? Então, eu acho que para frente, enxergar dessa forma, né? Se permitir as novas tecnologias, os novos pensamentos entrar na nossa vida, na nossa rotina, né? E seguir a vida. Né? A gente é uma passagem, né? Todos sabemos disso, e tem que aproveitar e surfar a onda de uma forma boa. Né? Ricardo?
Eu queria encerrar aqui, primeiro agradecendo mais uma vez. Foi um ótimo papo, na minha opinião, que ótimo. Nossa, os amigos aqui contribuíram muito, foi muito bom aprender um pouco mais. Eu queria encerrar dizendo aqui que mais ou menos ficou aqui claro para a gente que a IA é uma transformação inevitável e necessária, mas que, como eu disse que a Vivo acredita, e eu acho que todo mundo aqui vai concordar e acredita também, que pessoas é a nossa melhor tecnologia. Né? Nunca a gente vai deixar de, como o Camilo falou, ter pessoas, a empatia, a inteligência. Então, acho que a gente não tirando isso dos nossos times, da nossa mente, das nossas corporações, a gente vai fazer o melhor uso dela. E também um recado para as empresas que começam, né, que tenham ansiedade com a inteligência artificial e vê muita coisa e quer fazer, acho que começar pelo básico é sempre o melhor, né? Você tem um processinho lá que é recorrente, que te atrapalha, começa por ele, né? Antes de ter uma estratégia enorme, se você não tem uma governança estratégica, começa por ele. Acho que é mais fácil você começar assim do que ter uma discussão do que é o meu core, eu não posso usar IA, e o que não é. Tão começar de pequeno, mas sempre lembrar que o nosso time e as nossas pessoas são nossa maior riqueza. Legal. É isso, pessoal. Bom, mais uma vez agradecendo a todos aqui, tá? Foi ótimo. Agradecendo Obrigada. também a vocês em casa que estão assistindo. Então, nosso boa tarde, boa noite ou bom dia. E, mais uma vez, acesse as nossas plataformas, né? A plataforma inovativos.com.br, as nossas redes sociais e até uma próxima.